você acabou de chegar ao IBKL Mais na prática. Trouxemos para nossa casa uma ação, uma atitude e não uma posição, como o autor diz por aí. A ação que move profissionais ou até mesmo nós como seres individuais. É fundamental um exemplo, ou seria ser exemplo. Ficamos na dúvida e, para isso, vamos conversar sobre as dores e alegrias de ser, exercer, mostrar, fazer, flertar com a vulnerabilidade e abraçar os tabus. O tema de hoje é liderança. Olá! A gente chegou a mais um episódio do IBKL Mais na Prática. E hoje a gente vai falar sobre liderança. Ou seja, é praticamente falar sobre transparência. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe duas pessoas, tá? Que são líderes aí no mundo da saúde. Luísa e Manu. Oi. Olá. E aí eu vou pedir para que vocês se apresentem, porque eu não vou apresentar, isso aqui é a casa de vocês. Literalmente. Começa aí. Bem, eu sou Luísa Gazola. Eu sou engenheira, né, de formação. Estou aqui trabalhando com a saúde, que já é algo bastante diferente. E tenho aí já 20 anos de experiência profissional liderando equipes. Já trabalhei com equipe aí de mais de 40 pessoas, mais engenheiros e matemáticos do que enfermeiros, mas hoje estou aqui nesse desafio no IBKL, fazendo essa gestão dessa equipe super multidisciplinar, tanto de desenvolvedores quanto de enfermeiros, técnicos de enfermagem. Estou cada dia aí num momento aí aprendendo um pouquinho cada dia. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Mello. Eu, como a Luísa, sou também engenheira. Acho que eu caí no mundo da saúde há 3 anos. Tenho gostado. É um mundo bem diferente, bem desafiador. Um pouco diferente da Luísa, eu sou diretora de marketing comercial da iniciativa. A gente não tem pessoas da saúde que eu lidero. Mas a gente precisa falar com esse público. Então, a gente tem que entender o dia a dia, entender o que estão procurando pra gente conseguir falar com vocês, né? De certa forma, Manu, porque você me liderou um tempo. Verdade. Teve uma época que o IBKL estava junto, a equipe do IBKL estava junto com a equipe da iniciativa e eu liderei. E eu acho que você foi a única da saúde que eu liderei. Que privilégio. Ó, viu? Você e o Vitor. O Vitor. Você e o Vitor também. Sim. Você e o Vitor. Sim. Verdade. Como é estar hoje na saúde? Pra vocês, assim. Passava na cabeça em algum momento? Já há um tempo. Já tenho uns 10 anos que eu tenho esse sonho de trabalhar na área da saúde. Por uma questão mais pessoal, assim, um driver pessoal de que eu queria consertar o coração de alguém. E aí eu conheci sobre impressão 3D. E eu sempre estive muito ligada nessa frente de inovação e novas tecnologias. E aí eu resolvi empreender. E minha primeira etapa de empreender não deu certo fazendo a saúde, acabei fazendo jurídico, nada a ver com nada. E depois eu dei um passinho para trabalhar com food tech, que trabalhava com segurança alimentar. E aí eu fui um pouquinho mais próximo, porque a gente tinha grande proximidade com a galera da nutrição. E agora estou aqui na área da saúde, né, trabalhando com educação para profissionais da saúde. Mas dentro possível do coração da saúde não existe. Então, de uma certa forma, eu não consegui consertar um coração físico, mas estou aí tentando consertar o coração, né? Melhorar o coração aí da saúde com a educação, que é o que a gente leva aqui para vocês. Que é praticamente core. Que é o core. Core de coração, será? Porque se você pensar hoje num setor, né? Se eu jogasse para uma realidade hospitalar, em que eu tenho um setor de treinamento que trabalha com educação, os processos, eles
muitas vezes se disseminam, né, são compartilhados por conta de estratégias de treinamento. Então, sim, você está no core. Apesar de que tem uns que falam que a CME é o core, que é a central de material, mas eu vou puxar a sardinha pro treinamento. Ainda bem, né? Eu vou. 7 anos de treinamento, eu vou puxar a sardinha. Certíssima. Fala, Manu. Eu nunca pensei em trabalhar na saúde, assim. Eu fiz alguns projetos, alguns estudos. Eu trabalhei na Price por um tempo. Eu fiz alguns estudos para saúde. Mas eu nunca, assim, tinham pessoas na equipe que queriam muito trabalhar na saúde. E tinha uma pessoa que ela fez faculdade nos Estados Unidos em administração, não sei, lembro se era farmacêutica, era administração de healthcare. Business in healthcare. Eu lembro que era isso. E ela fazia pós também gestão de saúde. Mas eu nunca tive essa coisa. E eu caí na saúde em 2020, não por conta da pandemia, mas o Rodrigo me chamou para ajudar. O Rodrigo Vilar, quem não sabe, é o CEO da iniciativa. Ele me ajudou para fazer gestão de projeto do FIS, que seria pela primeira vez digital. E acabei ficando. Aí eu fiz do FIS 20, fiz o KIS, que era o nosso evento em inovação, em maio. E fiquei. Aí acabei pegando a parte de gestão do marketing em 2020. A gente tem 24, né? Em 2023, eu fiquei com a área comercial também. Então, eu vim pra saúde. Foi natural. Foi natural, foi uma coisa bem natural. E tô gostando. Tá sendo bem diferente. Eu vim pra startup. E vim pra trocar uma ideia. E tô trocando ideia até hoje. Até hoje. Então, assim, foi natural. Foi natural. Acho que pra gente começar, eu primeiro preciso falar pra vocês que eu tô muito feliz de ter vocês aqui. De verdade. Porque eu não esperava, tá? Então, eu lancei, né, pra Luísa. Depois eu lancei pra você. E eu não esperava. Então, assim, eu tô com uma responsabilidade gigante na mão. Eu espero que eu consiga levar. Vai conseguir. Espero que sim. Vai conseguir. Pra falar sobre liderança, ó, eu trouxe praticamente a biblioteca da minha casa, tá? Um anjo executivo, empatia assertiva, liderança e inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Nossa, algumas pessoas têm que ler isso. A coragem para liderar e gestão estratégica de recursos humanos. Ó. São muito bons, mas eu não achei a resposta em nenhum deles. Porque Qual a resposta? O que você estava procurando? eu queria um gabarito, sabe? Aquela coisa assim, ó, é sim ou não, né? Eu vim de um mundo em que as coisas eram meio sim, não, não. Ou sim ou não. Não existia um talvez. Tá. Porque dentro de uma realidade de treinamento, eu não podia deixar dúvida. Então, eu não podia chegar para alguém e dizer assim, olha, você pode fazer isso dessa forma. Porque quando você fala desse jeito, você não deixa as coisas muito, muito certas. Então, como a gente está tratando ali de pessoas, de vida, literalmente, a gente tinha que falar assim, ou isso pode, ou isso não pode. Não existia muito meio termo. E a minha percepção de liderança hoje é que existe um meio termo. Para algumas coisas, não para tudo, né? Há coisas que são opcionais e há coisas que são obrigatórias. E aí o limite disso tudo, nem o livro me dá resposta. Porque por mais que eu leia, eu não tenho uma resposta muito certa das coisas na cabeça. É muito de vivência e eu não sei se eu tô com a percepção completamente correta. E aí, pra gente falar sobre liderança, quando eu falo sobre conceito, o que é liderança pra vocês? Liderança, pra mim, Antes de responder a tua pergunta, tá? Sim. Eu acho que você não vai achar um gabarito em nenhum lugar. E eu acho que vai muito mais da sua percepção do momento e com quem você está falando que você vai conseguir guiar para o melhor caminho. Mas voltando para a sua pergunta. Liderança, para mim, é você comandar um grupo de pessoas para atingir um objetivo comum.
tem aquela figurinha, né, do líder e do chefe. O chefe, ele vai tipo, meio que sozinho, vai meio que chicoteando a galera. O líder vai puxando todo mundo junto. Pra mim é isso. Não sei pra você. Sim, liderança é tudo a ver com pessoas, né? E quando você fala em pessoas, quando você é um líder, você é inspiração. Que foi exatamente esse ponto, que você vai puxando as pessoas. Você é aquela inspiração, aquele norte, o centro de confiança daquela equipe. E porque você acredita num objetivo final, que pode parecer uma loucura, você inspira aquelas pessoas, elas também acreditam. Então, você acaba sendo a inspiração por muitas loucuras, às vezes. Até mesmo acreditar que, por exemplo, você está lá no hospital, está com um caso muito grave, você é um profissional da saúde que acredita que você consegue reverter aquela situação com o paciente. As outras pessoas que estão ali ao seu redor também vão acreditar, se você realmente for a referência ali daquele grupo. Entendi. Como é que eu inspiro pessoas? Dando exemplo. Dando exemplo, com O que certeza. é dar exemplo? Difícil, né? Pergunta difícil. Dar exemplo significa ouvir a pessoa, saber ouvir, saber entender o momento daquela pessoa. Então, tem tudo a ver com o que você trouxe aqui no livro, ter empatia. Então, naquele momento que você tem empatia, você se coloca na posição dessa pessoa, então você consegue dar um exemplo próximo a ela, então ela consegue se comunicar com você na mesma sintonia, digamos assim. Dar exemplo significa respeitar a todos ao redor. Então, você respeita não só o outro, mas o ambiente que você está. Você se posiciona com firmeza. Isso também é dar exemplo. Ser transparente. Ser transparente. Transparência é um excelente exemplo. Eu me pergunto às vezes, né? Porque para mim liderança é como se fosse uma zona meio cinza, né? Pra mim é como se fosse, às vezes, o que falam por aí, você ser pai e ser mãe. Às vezes você não sabe o que você tá fazendo. Não sabe. Mas você faz a cara de que sabe o que está fazendo. Sim. 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 Eu acho que... Tá aí, então uma boa coisa. Eu acho que é um pouco como ser pai, ser mãe, ser tia... Ser uma referência, pensando no âmbito familiar, uma referência mais velha, tá? Que vai pensando na criança, quando olha para os familiares, né? Para suas referências, ele vai ver os mais velhos como os mais velhos estão indo e vai copiar. É mais ou menos isso. Você não sabe, tipo, teoricamente você está fazendo uma coisa natural. Você não sabe como você vai fazer. E você vai tentando levar essa pessoa pro lado não certo, mas do lado que você acha que é o certo, né? Vou pegar o gancho da criança. A criança, ela olha pro pai, ela, além de repetir, por que ela repete? Porque ela tem a confiança de que o pai vai estar sempre ali para apoiá-la. Tá certo. É isso então, nessa confiança, quando você tem o liderado, ele confia no seu líder a ponto de que ele sabe que se ele errar, ou se ele não souber o que vai fazer, ou se ele se sentir sozinho, desesperado, aquele líder vai estar ali para dar o apoio. Então, ali se criou essa conexão líder-liderado. Na base dessa confiança mútua, que é a mesma da criança com a sua mãe. Então, sim, tem esse relacionamento de confiança entre as duas pontes que fecha, né, entre as duas. E aí tem umas coisas que você não vai achar no livro.
por isso que você não vai achar um gabarito. Seria mais Porque isso não vai fácil, dar, porque gente. isso não vai estar no livro. Mas isso que a Luísa falou é muito verdade. Na semana passada, veio uma pessoa pra mim, mandou uma mensagem, ela, Manu, eu preciso falar com você. Quando eu recebo essa mensagem, eu juro por Deus que eu gelo. Eu juro por Deus. Não te mando mais mensagem assim. Em geral, é problema. É problema. E aí eu tava em casa, tava me trocando, eu vim pra cá, eu falei, cara, ferrou. O que aconteceu? Falei, bom, vamos lá. Aí eu fui conversar com essa pessoa, ela falou, não, sabe o que é? Eu tô muito preocupada. Porque eu tô cometendo erros bobos, eu sei as minhas demandas, mas eu não tô conseguindo saber quais são. E eu tô muito preocupada, não sei o quê. E ela tem outras questões pessoais também. No trabalho em si ela não tá sobrecarregada, mas na vida ela está. E aí eu acho que foi o momento dela falar, cara, eu preciso de ajuda. Foi a forma dela falar, eu preciso de ajuda, me ajuda. E eu tô tentando ajudá-la e tornar esse momento confuso e complicado mais tranquilo pra ela. E é isso que a Luísa falou. É a pessoa chegar pra você e falar, não sei fazer, ou eu preciso de ajuda, ou tô com medo, ou... Você fez isso semana passada. Tipo... Eu já fiz isso muito. Você fez isso muitas vezes. Eu acho muito legal quando vocês fazem isso. Mas você fez isso semana passada. O que eu faço? Não sei fazer. Eu já tinha, antes de fazer com você, eu já tinha feito com a Luísa de casa. Sim. Então, assim, eu acho que mostra, uma parte que mostra quando a pessoa... que você tá sendo um bom líder ou que você tá num lado bom, é quando a pessoa vem te procurar e fala, preciso de ajuda. Eu fiz ontem isso com a Luísa, eu falei, preciso da sua ajuda. É isso. E como lidar com o sentimento de solidão na liderança? Porque dá um sentimento de solidão, não dá às vezes? Dá. Bastante. Dá. E sabe o que eu ouvi uma vez? Eu tava num almoço. Você tava nesse almoço? Acho que não. Você tava no almoço e um ex-CEO, um ex-presidente da Glaxo virou pro Dr. José e falou, vocês poderiam ajudar. Porque o papel do CEO é muito solitário. Então, teoricamente, o CEO, ele comanda um monte de gente. Sim. Às vezes o CEO, ele se preocupa, né? O presidente da empresa se preocupa em virar para o seu liderado, ou virar para a sua equipe e falar, o que eu faço? Aí ele falou, por que vocês não fazem um almoço com os CEOs, com líderes, para eles trocarem as experiências deles e eles acharem um ponto de apoio? Porque dependendo da pessoa, eu não posso chegar para a pessoa e falar, o que eu faço? Sim. Eu não sei, eu não posso. Eu procuro a Luísa. Em geral é assim, você realmente procura, né, uma base de apoio nos seus pares, né? Porque quando você está na liderança, e não importa se você é um CEO, se você é um coordenador de área, um gerente, um líder de andar, que seja, você, voltando ao ponto do exemplo, e do ponto que você tem que ser aquele porto seguro para todo mundo, no momento de crise, você não pode desesperar. Não dá. Porque você tem ali embaixo de você uma quantidade de gente que está aguardando o seu direcionamento, a sua segurança, a sua orientação. E dentro de você está assim, caramba, e agora, o que eu faço? Os cabelos estão lá, ficando brancos, arrepiados, você está desesperado, você não sabe o que fazer, você não tem menor ideia o que fazer. A vontade que você está é de sentar em cócoras e chorar, mas você não pode.
Você tem que estar ali, erguer sua cabeça, sim, é solitário, mas você consegue. E aí você procura aquele ponto de apoio, que em geral eu procuro meus pares. Então aqui no caso também no caso aqui é Manu, fora daqui eu tenho meus outros pares, que às vezes eu lanço e falo do tipo, não procuro meu marido, tá, gente? Porque levar trabalho pra casa, pra marido, ainda não dá certo. Eles não... Se eu levar pro meu, eu vou levar bronca, então. Não levo pra namorado. De fato, eu chego em casa tentando com um sorriso na boca, assim, do tipo, linda e maravilhosa. Tento. É difícil, por isso que a gente tem aqui a Mulher Maravilha como inspiração. Mas acho uma amiga minha que tá aí no WhatsApp, pega o celular e fala assim, ai amiga, preciso desabafar, hoje o dia foi terrível. E choro com a amiga no WhatsApp, e é isso. E segue a vida, vai dormir, que no dia seguinte é um novo dia, mais um dia de luta. Porque isso é que é líder. É isso. A Brené Brown, ela fala nesse livro que você ser liderança, você tem que saber encontrar o ponto de equilíbrio entre ser vulnerável e não ser vulnerável. Muitas vezes a Luísa, você pode perguntar uma coisa pra Luísa, a Luísa falou, cara, não sei, vou ver e já te volto. Ela pode ir pro banheiro chorar, mas ela não vai me mostrar essa fragilidade ou essa vulnerabilidade, mas ela pode virar pra você, não sei, tá ótima, e chorar com as amigas no WhatsApp. E você tem que ter eu tenho toque, tá, gente? Por isso que eu tô organizando os livros aqui. Mas você tem que saber o momento de você pedir ajuda. E aí você vai procurar pra quem for, que seja na terapia, que seja pros amigos, pros seus pares. Você tem que correr, você tem que procurar ajuda, porque senão ninguém muda nada sozinho. Isso é verdade. E não só não muda, mas também não muda a perspectiva de olhar em relação ao problema. Então, às vezes, trocando, né, com uma pessoa de fora, ou simplesmente contando a situação, você mesma acha a solução dentro de você mesma, que naquele momento de estresse, de crise, você não conseguiu achar. Mas no momento que você sai um pouco dali, busca um apoio, e que muitas vezes até um apoio com meditação, exercícios, não somente com amigo ou pessoas, tem outras formas de apoio, mas você... Desenho. Dançar. O famoso banho, que todo mundo fala, nossa, tava pensando no banho. Sim. Mas sair dali e procurar realmente uma zona de conforto, uma zona de apoio. E sim, é solitário, é difícil, mas assim, a questão a gente é vulnerável, a gente tem que respeitar, a gente tem que aceitar isso. No momento que a gente aceita, a gente consegue lidar melhor com essa solidão, que não é bem uma solidão, na verdade. É o desafio da liderança. Então, o fardo, vou botar entre aspas, o fardo que você leva por ser líder, por ser exemplo, por estar ali sendo essa figura de referência para um conjunto de pessoas. Eu lembro quando eu dava treinamento que a gente teve uma experiência num setor que não estava adaptado, não tinha cultura de treinamento e a gente precisava ajudar, digo a gente porque não era eu sozinha, tá? Eu tinha mais uma pessoa, né? Tinha minha coordenadora que trabalhava diretamente comigo. E a gente teve mais uma enfermeira também na equipe durante um tempo. E eu lembro que esse setor ele precisava muito de ajuda, porque no hospital a gente trabalha com indicador, né? Então, você tem os números de algumas coisas que você controla para você dizer assim, olha, a assistência, ela tá sendo feita de forma segura, ela tá sendo feita de forma correta, tá? Seria um correto.
E eu lembro que esse setor precisava, e na época, alguém que estava acima da gente pediu para que a gente fosse. No início, quando a gente ia para lá, todo mundo olhava pra gente torto. As pessoas iam higienizar as mãos, elas higienizavam as mãos olhando pra cara da gente, assim. Tipo, você tá aqui pra me vigiar, mas eu sei fazer. E a gente tava fazendo tudo errado, mas tudo bem. E eu lembro que É igual quando o coordenador do colégio vai visitar a classe, né? É isso, eu acho que a gente só cresce e faz as mesmas coisas às vezes, sabe? E aí eu lembro que a minha coordenadora falou assim pra mim, Érica, de início vai ser muito difícil, porque as pessoas vão olhar pra gente como pessoas, e é assim que eu enxergo, de certa forma, a liderança, como pessoas que estão ali pra dedurar. Elas vão ver as coisas erradas e vão dedurar, vão levar isso pra cima. E aí eu falei, como é que a gente trabalha isso, gente? Porque eu não faço a mínima ideia. Então ela falou assim, não, primeiro a gente vai pra observar. Tô colocando a estratégia de todo o treinamento aqui, né? Mas foi isso. Primeiro a gente vai pra observar. Então a gente passou um tempão, sim, um mês, sei lá, indo todo dia só pra observar, só pra olhar. Como é que é? Porque existem estudos que dizem, na saúde, que quando você vai pra um setor, você pode ser, é basicamente isso, tá? Você vai pra um setor, você não é daquele setor. Primeiro as pessoas estranham. Depois de um tempo, as pessoas já não percebem mais que você tá ali. Mas é real. E era isso que acontecia. Aí depois de um tempo ela falou assim, agora a gente vai começar a gerar evidência. Como assim? Agora a gente vai começar a observar como estão as coisas, o cenário. A gente já observou as pessoas já começaram meio que se adaptar ali, então a gente vai observar o cenário. E aí a gente começou a coletar algumas coisas, algumas informações, para conseguir chegar naquelas pessoas e abordar. Aí, depois de um tempo, a gente começou a abordar as pessoas no serviço. Então, as pessoas estavam fazendo alguma coisa, a gente observava, a gente tinha evidência e a gente chegava para abordar. E eu lembro que eu falei para minha chefe, assim, para minha ex-coordenação, né? Que eu passei um mês almoçando sozinha, porque eu era enfermeira de treinamento do início, quando eu entrava no hospital, até a hora de ir embora. Então, se eu tivesse no meu almoço, eu como cobrava, eu tinha que cobrar aquela pessoa que também estava fazendo algo errado. Então, para mim, tipo, abordar uma pessoa era difícil. E ela me ensinou logo de início assim, olha, para você abordar, você precisa saber abordar. Não é chegar pro outro e falar assim, olha só, isso aqui tá errado. Não, você vai primeiro entender por que a pessoa fez aquilo ali para você conseguir abordar. E assim a gente começou a se relacionar com as pessoas. E aí eu sei que mais para frente as pessoas começaram a cobrar treinamento. Então quando a gente não ia, as pessoas perguntavam onde é que vocês estão. E ali, vendo a minha coordenação e vendo o que eu estava fazendo, eu conseguia fazer como se fosse uma analogia dentro de uma liderança. Em que eu tive que aprender a lidar com a dificuldade de abordar, em que eu tive que aprender a olhar para alguma coisa, ver que aquilo não estava da forma que tinha que estar, e também ter um olhar que não julgava, e eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso, porque você vê, eu tô aqui me mexendo o tempo todo. E o que eu percebo ouvindo vocês é que a liderança talvez seja um eterno setor de treinamento. Um looping eterno de treinamento. Como é que você aborda alguém? Como que eu faço para abordar alguém? Assim, primeiro, vou ordenar. Como é que eu faço para começar a criar uma consciência de autonomia? Por que eu tô perguntando isso? Porque, por exemplo, na faculdade, o enfermeiro é uma das... Eu não conheço outra, mas puxo o enfermeiro porque é o que eu conheço. O enfermeiro é a única profissão que já sai gestor, obrigatoriamente. Por quê? Porque se eu vou trabalhar, eu já tenho 3 técnicos ali que eu preciso supervisionar, ou 5, enfim, vai depender da rotina do serviço. E na faculdade a gente era cobrado, porque tem que ser, para você ser proativo. Só que você está no processo avaliativo. O professor está ali ensinando, mas ele está avaliando. Como é que eu faço para começar a criar uma consciência de autonomia, tendo alguém acima de mim, ali, que eu tô com medo, porque eu tô sendo avaliada, e depois eu vou para um cenário que eu tô insegura, porque eu acabei de me formar e eu tenho que supervisionar aquelas pessoas. Eu vou deixar a Luísa responder essa. Eu vou responder o porquê, tá? Quando eu comecei a fazer estágio, eu tive um chefe que pra mim foi o melhor. Eu adoro, sou apaixonada por ele. Eu tive 2, na verdade.
que me deram muita autonomia. Uhum. Então, eu era estagiária, ele me explicava o que eu tinha que fazer, eu me deixava livre pra fazer o que eu tinha que fazer. Ele não ficava em cima perguntando toda hora o que eu tava fazendo, como é que tá, como não sei o quê. Lógico, eu tinha prazo, ele me perguntava e eu ia perguntando pra ele também, fazendo as perguntas quando eu tinha dificuldade. E eu tive um que ele era diretor de América Latina, que ele vivia viajando. Então, eu ia pro escritório estagiária e o meu chefe não tava lá, então eu tinha que me virar. Então, eu trabalho muito com autonomia, mas a gente tem que ter saber os momentos de entrar, e aí eu vou deixar a Luísa. Porque eu não sei te responder essa pergunta. Você vai deixar a Luísa sincera. exercer a autonomia dela. Eu vou dizer que eu não sei te responder essa pergunta, que eu vou ser muito sincera. Na verdade, são duas perguntas, né? Uhum. Uma sobre autonomia e a outra como abordar, né? Como você reconhecer o momento que você vai dar essa autonomia. Eu acho que seria nessa linha. Então, vamos lá. Existem duas formas de liderança. Tem a liderança que ela realmente dá uma autonomia maior, que vai numa linha de você orienta qual é o objetivo aonde ela precisa chegar. Então, passa as tarefas, passa um objetivo maior e vira para ela e fala assim, olha, agora você já sabe aonde você tem que chegar? Você sabe o que você tem que cumprir hoje? Sei. Então, daqui para frente, você vai lá, faz e volta para mim se você tiver alguma dúvida. Isso é uma liderança que dá praticamente 100% de autonomia, que ela solta. O que você precisa para fazer esse tipo de líder? Você precisa entender se o seu liderado tem já maturidade para conseguir ser solto dessa forma. No cenário que você trouxe, que é um cenário de um enfermeiro, acabou de sair da faculdade, e tem os técnicos de enfermagem que também são menos maduros. Né? Ou às vezes muito mais maduros e ou muito mais então, experientes. se são muito mais maduros, mais experientes. Vamos nesses dois cenários. Quando você é um líder, tá? Você é um líder menos maduro do que os seus funcionários. Um líder menos maduro do que os seus funcionários, primeiro de tudo, ele tem que reconhecer, de fato, que ele tem menos conhecimento. Ele tem que abordar dizendo, olha, nós somos um time, eu estou aqui para construir junto com vocês. E eu estou aqui para aprender com vocês também. Deixa eu fazer um parênteses. É o que ela fala. Sim. É mostrar a vulnerabilidade, uma vulnerabilidade boa. Eu estou aqui para aprender. Eu sou recém-formada. Eu vou aprender com você e eu vou te passar o que eu sei. Exato. Então, esse é um primeiro passo para você se colocar como um líder vulnerável, mas ao mesmo tempo seguro. De você não tem receio de estar ali naquela função. E não tem receio que aqueles liderados, que são técnicos de enfermagem mais maduros, com muito mais tempo de assistência, tem sobre você. Então, é uma troca boa, uma troca que você constrói junto. Aqui, nesse momento, você consegue, de fato, virar e falar assim, olha, que são as suas tarefas, você volta para mim se você precisar de ajuda. Agora, se você está no outro exemplo, em que você já é um enfermeiro mais maduro e recebe técnicos mais jovens, você, naquele momento, você não só você direciona, mas você tem que estar do lado. Tem que estar ali do lado, dando mais orientação. Tem que estar ali do lado, acompanhando. Tem que estar do lado, direcionando. Então, você direciona numa primeira, na segunda, você fala, faz, eu estou aqui olhando, orienta se teve algum erro. Na terceira, faz, e você olha para o lado assim, finge que você não está vendo, para
começar a soltar. Exatamente quando a gente estava falando sobre filho, mas é um pouco isso. Você tem que ir dando passinho a passinho e ir soltando aos poucos. Então, sim, o líder, como você mesmo falou, Érica, o líder é um professor. Ele também tem essa função de ensinar. Então, quando você é mais maduro do que os seus liderados, você vai construir com ele um aprendizado. Você vai ensinando e ele vai trocando com você. Do outro lado, foi o que eu comentei. Se você tem liderados que são mais maduros do que você, ou que têm conhecimento em outras frentes que você constrói em conjunto. Então, tem essas duas frentes aí, como o líder pode dar autonomia e, ao mesmo tempo, formar a sua equipe de forma coesa. E fazendo um parênteses com a Luísa, eu acho que você nunca vai saber 100% de nada, de tudo. Por exemplo, eu tenho na minha equipe designers, editores de vídeo. Eu não vou saber fazer o que eles fazem. Porque para mim aquilo é um bicho de 7 cabeças, aqueles programas. Mas a gente tem que saber dar uma autonomia para eles e indicar o que tá bom e o que não tá. E isso vai além da técnica, vai também do comportamento. Uhum. E um comportamento assim, o que aquela instituição espera das pessoas. Né? Você estava falando mais cedo. Eu, por muitos anos, tive um Facebook fechado, não ia nos churrascos com a equipe, não ia no bar. Às vezes, esse comportamento pode não ser bom para aquela instituição, né? Você ir nesses lugares, sim. Tá? Ou então, um exemplo daqui, sair gritando no corredor. Cara, quem ficar saindo gritando no corredor, cara, não dá. Não funciona com esse funcionamento, né? Com isso aqui. Ou uma pessoa que... Não sei, dá um exemplo. Que já teve casos aqui. Uma pessoa que tinha muita picuinha, fofoquinha, que ia lá, falava mal de alguém pra você, falava... Cenários nocivos. Né? E isso é um comportamento que não é legal. Então, assim, primeiro você chama a pessoa. Você conversa com ela. Você mostra como que esse comportamento tem que ser... pra ver se ela vai se adaptando. E aí, essa liderança tem que ir na liderança mais próxima, né? Sim. E aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver. Tem que ter uma liderança, tem que ver a parte técnica do posso aprender com vocês, posso ensinar vocês, e tem uma liderança também de comportamento. Eu passo para vocês o que eu acredito que seja melhor para a equipe, para a instituição, por aí vai. Vocês acreditam, então, que o processo ajuda muito a liderança? Por que eu tô perguntando isso, tá? Porque, por vezes, assim, quando a gente fazia algum treinamento, às vezes você ficava na dúvida se a pessoa não fazia porque não sabia, ok, ou ela não fazia porque ela não queria, porque existe isso também. E aí, estrategicamente, às vezes se você tá na dúvida, vou pegar aquela pessoa, vou treinar aquele profissional e vou me certificar e acompanhar de que aquela pessoa tem ou não dificuldade ali, qual é o limiar. Então, quando a gente tinha, né, a gente não, porque eu não era coordenadora ali, enfim, responsável por alguém diretamente, né? Mas a gente tinha autonomia para abordar aquela pessoa dentro do treinamento. E aí, quando tinha algumas coisas que aconteciam que não eram, a pessoa não aderiu bem ao treinamento, eu tinha um par, que seria a coordenação, e a coordenação ia tratar. E a coordenação se apegava a processo. Então, por exemplo, eu fui aprendendo com os anos que até para você punir alguém, ou você tomar medidas que sejam mais firmes, e você precisa seguir alguns degraus. Não é simplesmente, hoje eu acordei e decidi que quem me provocar, eu vou punir. Seria muito mais fácil, porque não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Às vezes a gente não tá bem também para vir. Então,
eu penso, né, não sei se vocês compartilham o mesmo pensamento, que os processos, às vezes, bem desenhados, como você disse, de, olha, a pessoa vai fazer, mas a gente precisa ensinar ela o que a instituição precisa dela. Os processos, eles respaldam muito a liderança também, no sentido de tomar a decisão, não? Sim. Sim, eu acho que os processos, eles ajudam a liderança a tomar decisões, mas ajudam as pessoas, a equipe também, a saber o que tem que fazer. Mas acho que não só o processo, tá? O resultado do processo. E as pessoas têm que ter muito bem claro o que é esse resultado e o porquê. E o que eu acho, tá? Na primeira vez que a pessoa for fazer aquilo, ela tem que saber o porquê que ela tá fazendo. Sim. Pra mim não adianta você virar pra mim, eu quero uma caneca. A pessoa vai querer fazer uma caneca preta, mas na verdade você quer uma caneca colorida. E aí você vai ficar falando, não tá certo. Aí volta, aí vai fazer uma branca. Não é ainda, volta. Então, assim, o porquê que a pessoa tá fazendo tal coisa, né, é muito importante ela saber. E também qual que é o resultado esperado. Então, você tem que saber, tipo, eu quero fazer essa caneca colorida, porque daí, daqui 2 semanas, a gente vai fazer, nesse processo, 2 canecas. Você vai saber já fazer, então daqui 2 semanas eu quero 2 canecas coloridas. Que isso é muito importante. Eu acho que muito mais o processo respaldar o líder, o resultado desse processo tem que respaldar muito mais. É um eterno treinamento mesmo, porque no treinamento a gente usa conhecimento, habilidade e atitude, o chá. Dali você define a estratégia que você vai fazer, né, dentro do que a pessoa precisa desenvolver. O que ela precisa aprender, o que ela precisa aprender a fazer e qual a atitude que ela precisa ter. E eu lembro que a gente usava os indicadores como base. Então, se eu estivesse treinando, por exemplo, um determinado procedimento, uma punção, eu pegava o resultado do indicador e já falava, vocês sabem por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por conta disso, os números estão assim, porque senão a gente vai ter infecção de corrente sanguínea. E aí o objetivo é a gente conseguir baixar, né, deixar isso mais baixo e tudo. Então, é um eterno treinamento, um looping. Liderar dá trabalho, né? Não é simplesmente deixar solto. Você tem que, aquele deixar solto guiando, ensinando, observando, entendendo o momento da pessoa, dando aquele empurrãozinho quando ela também tá ali numa zona de conforto e ainda não percebeu, e aí você tem que estimular para ela crescer mais. Quando você tem que dar aquele puxão de orelha porque ela não cumpriu uma meta, ou então teve um comportamento não adequado. Cara, liderança dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho, porque é lidar com pessoas, né? Então, você investir o seu tempo mais em trabalhar pessoas do que, de fato, você tá ali fazendo uma tarefa operacional. Então, dizem, né, as boas práticas dizem, quanto mais você vai subindo aí na carreira, nas tarefas operacionais, táticas e no nível mais estratégico, você sai de 80% de tarefas operacionais para 20%. E 80% do seu tempo é fazendo gestão de pessoas, lidando com pessoas. Então, você muda isso completamente quando você sai de um nível 100% operacional para um nível de gestão de equipe maior, assim. Tem dias que eu fico o dia inteiro fazendo essa gestão de pessoas. E que eu não mexo no computador. E gerir pessoas... Por isso. Gerir pessoas é o core. Por quê? Porque o resultado do trabalho é feito por pessoas. Então, você faz para pessoas, por pessoas e retorna para a pessoa. Para a pessoa, entendeu? Então... E uma coisa importante, aí pensando
muito nas discussões que a gente tem aqui, e uma coisa que eu falei também, né, de comportamento, é entender essa gestão das pessoas, e essas pessoas se fazem parte da cultura, se estão de acordo com a cultura da empresa, porque às vezes eu tenho certeza, tá? Uhum. Eu, por exemplo, eu nunca poderia trabalhar num banco, ou no fundo de investimento, né, no mercado financeiro, porque eles têm uma cultura totalmente diferente do que eu acredito. E eu sei que as pessoas desse setor, se viessem trabalhar aqui, também sentiriam essa diferença. E ia ter um conflito aí bem grande. Então tem isso também. Se bem que no hospital eu acho que é mais até parecido com um ambiente mais hierárquico, com muitas regras, do que um ambiente de construção, colaboração, como o que é o mundo que a gente vive aqui, que é um mundo de inovação, criação. Mas eu ainda enxergo a possibilidade de você conseguir criar dentro de um hospital um ambiente colaborativo. Eu acredito também. Ao invés de ser só um ambiente baseado em regras e hierarquias. Principalmente que na colaboração você vai conseguir um resultado de conjunto para a assistência muito melhor do que só seguir aquela regra. Porque, te dão lá as tarefas. Você só vai seguir isso aqui. Você faz mudanças de plantão. Se você não trabalha com a mente de, eu estou trabalhando para o conjunto, e não faz aquela mudança de plantão com atenção, pensando no próximo que está vindo, pensando no todo, você vai acabar gerando um vale ali, e que pode ser um impacto para a assistência, para a evolução do paciente. Então, eu enxergo de toda forma no hospital, por mais que ele tenha essa estrutura mais hierarquizada, com mais autoridade, também a colaboração como uma resposta mais efetiva no todo, tanto para o paciente, quanto para o resultado do hospital, quanto para o próprio profissional. Porque ele, no ambiente de colaboração, ele vai conseguir ver o resultado do seu trabalho de forma mais positiva, e no final ele vai conseguir entender, nossa, eu consegui contribuir, eu consegui que o paciente evoluísse. Então, ele não vê tão rápido, mas a médio e longo prazo ele vai ter mais, vai ficar mais feliz com o trabalho dele. E eu acho que, e aí entra a tua pergunta anterior, o processo. Eu acho que, pensando no trabalho colaborativo, às vezes o processo, ele ajuda a próxima pessoa que vai pegar aquilo. Então, no caso do hospital, que a Elisa falou, se você não fizer o processo certinho de, além da assistência com um paciente, de documentar, o passo a passo que você fez, quando você for evoluir para o paciente, for passar para o próximo plantonista, você vai passar errado. Sim. E aí vai acarretar em alguma coisa para o paciente, vai dar um resultado negativo para o hospital e para o paciente. Então, tem o processo também, nesse caso, é uma coisa necessária que você tem que entender. Sim. Ele é colaborativo, assim. Eu hoje, vivendo duas realidades diferentes, é um ambiente difícil, às vezes, Porque, primeiro que, assim, você está lidando com um estresse contínuo, seja porque, ou, pelo número de coisas, seja por conta de... E aí, você tem essa relação ali ainda com pessoas, a continuidade do cuidado, muitas coisas falam. A gente tem análise de processo dentro do hospital, você aprende a lidar com o erro,
né? Assim, você faz a retrospectiva, tanto eu lembro que uma vez eu conversei com você, falei assim, você conhece Chicago? Eu só achava que Chicago usava dentro do hospital. Eu sabia que só ia. Pra mim era ali, sabe? Mas é o que eu falei pra Dani no podcast anterior, assim, existe o cansaço, a gente não pode deixar de reconhecer que existe, né? Porque é uma rotina, que ela é uma rotina pesada por si só. Então, seja pelo excesso, seja pelo relacionamento contínuo que a gente tem, seja por conta do número de coisas que você tem para fazer. É uma circulação muito grande de pessoas, então é muito profissional, muita categoria cuidando de um ser só. E, assim, se eu pegasse hoje, em algum momento você falou sobre comunicação, cara, eu já sentei aqui para falar sobre terapia de filha de expressão negativa, por compliance, por, sei lá, mesmo com as pessoas da gente, os nossos, e eu sempre bato no tecla que é a comunicação. Então, comunicação, seja pra gente dentro do hospital, ou seja uma comunicação aqui, a gente sentado na mesa, é sempre a raiz da coisa, né? Porque se eu parar para pensar hoje num sentido de eu tô num plantão que eu tenho muitas coisas para fazer, as comunicações, elas ficam muito conflituosas por vezes. É um meio muito afetuoso. É afetuoso, sim, a gente gosta das pessoas que trabalham com a gente, mas acho que o excesso, né, de coisas, às vezes, faz como se fosse uma cortina, que não deixasse a gente reconhecer tanto, às vezes, aquele que trabalha ali. Eu falo por mim, muito individual, né? Mas reconhecer aquela pessoa que trabalha com a gente e entender que ela tem as dificuldades dela. Sim. Eu trago muito pra mesa, assim, já falei algumas vezes pra Luísa, né? Hoje eu sou uma profissional diferente do que eu fui lá atrás, né? Hoje é uma outra versão lidando com outras coisas e muitas vezes lidando com o mesmo problema. Só muda o lugar, mas o problema, ele continua o mesmo. O mesmo. Meu Deus do céu, não é possível que você está atrás de mim de novo. E você pegou um ponto importante, a comunicação. A gente tem que ser muito transparente com todo mundo. Mesmo o liderado tem que ser transparente com o líder, como o líder tem que ser transparente com o liderado, e a empresa tem que ser transparente com todo mundo. Mas qual é o limite, Manu, da transparência? Cara, depende, tá? Depende. Eu acho que você tem que saber a pessoa que você tá falando. A gente teve casos aqui que a pessoa tinha super abertura pra falar comigo, pra falar com a Luísa, pra falar com o Rodrigo. Não falou. Chegou no momento que ela teve que pedir demissão e ela saiu de uma forma muito errada. Uhum. E eu falei isso pra ela. A forma que você saiu foi muito errada. Porque você poderia não chegar nesse ponto. Você não precisava chegar nesse ponto. Você poderia ter vindo conversar com a gente, falado, não gostei disso, tô sentindo isso, como que a gente pode resolver? Então, eu acho que depende de você saber com quem você tá falando. E as pessoas acham, às vezes, que você tem que ter medo do seu chefe, do seu líder, do seu gestor. Você tem que ter medo de quem tá acima de você. Não é verdade. Você pode chegar igual essa pessoa chegou pra mim semana passada e falou, eu preciso de ajuda. Tipo, eu tô passando por esse período, eu não tô conseguindo dar conta, tô me sentindo mal, como que eu posso melhorar? Do que você ficar carregando, ficar uma bola de neve e explodir. E a mesma coisa, gente. Eu tenho que chegar para as pessoas que estão abaixo de mim e falar, olha, você tá que não é fácil. E aí que tá. Aí eu acho que é o mais difícil. Uhum. A gente chegar e falar, você, Érica, você fez isso que não tá certo, você tem feito isso corriqueiramente, do que também chegar numa bola de neve e falar, cara, você tá demitida. Não é fácil porque a gente tem a tendência, né, a ouvir uma crítica e levar pelo lado pessoal no sentido do tipo, nossa, a mulher então ela tem a super tendência de achar que na hora que ela ouve uma crítica eu não sirvo pra nada, faço tudo errado, ela já se desmerece. E algo que eu tento sempre, né, fazer quando eu vou dar um feedback, que isso nessa linha, né, dos processos e também de dar feedback, que é importante, é você sempre trazer um exemplo
claro e nítido de o que a pessoa fez e virar para ela e falar assim, olha, no dia tal, na tal hora, você se comportou dessa forma. A pessoa vira e fala assim do tipo, olha, você realmente acha que isso é maneiro? Pode até perguntar assim, pergunta se é maneiro. Você acha que isso está certo? Você acha que isso é construtivo? E deixa ela refletir. Aí vai vir aquela cara do tipo, nossa, é verdade, veja bem. Então, a pessoa mesmo, ela começa a fazer uma autorreflexão. E aí... E se ela não fizer? Aí você explica, né, exatamente como deveria ser, que ela deveria atuar. E eu tenho a regra sempre das 3 tentativas. Eu dou uma tentativa, aí dou 2 tentativas, dou 3 tentativas. Na 4ª, você vira e fala, olha, sinto muito, a gente já te deu algumas chances, a gente já conversou, a gente já pontuou, você já concordou comigo, porque a pessoa tem que concordar com você de que ela realmente está fazendo errado. Porque se ela não concorda com você, ela não vai mudar. Sim. E aí, se ela não vai mudar, pode ser que ali seja o momento, então, da gente virar e falar assim, olha, você não está a fim de mudar e eu não tenho o dever de ficar com você assim, aqui. Então, acabou as relações. E corta-se a relação ali. Ou então, se leva para o gestor acima e faz uma reclamação, uma pontuação formal sobre a atitude da pessoa. Mas, realmente, se a pessoa que levou o feedback não reconhece como uma forma de que precisa mudar e não quer mudar, aí não tem jeito. Mas se a pessoa diz, ok, vou tentar, não conseguiu e não conseguiu, você realmente deu aquelas chances. E aí rola realmente o divórcio, como no casamento, né? Você vai lá, você conversa, você dá um pouco mais de chance, porque é seu marido, você tá dentro de casa, tem filho junto, mas você tá ali no hospital, tá dentro de uma empresa, já é um pouco diferente, né? É um laço profissional. Então, de novo, né? Aqui, o brasileiro, né, em geral, tem essa tendência de ter um laço afetivo muito grande no trabalho. E, gente, trabalho é trabalho, é profissão, é profissional, não é a sua vida pessoal. Da mesma forma que os profissionais da saúde não podem criar um vínculo emocional com o paciente, por mais que seja difícil em alguns casos, mas precisa se exercitar essa separação entre vida profissional, entre feedback profissional e não feedback pessoal, e não sirvo mais para nada porque eu levei... Fulano não gosta de mim porque me deu um feedback. Não tem nada disso. E o liderado tem que entender isso de forma profissional e o líder tem que entender isso também de forma profissional. Porque é assim que se cresce, entendeu? Érica, só para fechar agora a nossa conversa. Você vai encerrar o podcast do IBKL. Vou encerrar. Ô, Luísa, você tá vendo isso, Luísa? Nossa convidada, Érica. Você falou que era pra eu me sentir em casa. Exato. Eu estou me sentindo como se estivesse fazendo papo no café. Convidada. Estou me sentindo como se estivesse fazendo papo no café. Vou mudar isso aqui, muda. Eu não quero mais não. Não, brincadeira. É só porque eu acho que a gente já falou sobre muita coisa. Sim. Só que a gente não falou sobre uma coisa. O quê? Como que é ser liderada? E liderar ao mesmo tempo? Eu vou responder isso com a Luísa melhor. Brincadeira. Não, respondo. Eu tenho uma relação bem transparente com a Luísa. E eu falo pra ela até que eu tenho que aprender a lidar com transparência. Porque a Luísa, ela uma vez falou pra mim que ela transformou um diamante bruto. Como é que era, Luísa?
Uma pedra bruta e um diamante, foi isso, mais ou menos. Porque eu sou muito esquentada, né? Ah, não. Eu sou esquentada, eu sou imediatista, mas impulsiva. E eu tenho que aprender, às vezes, como que eu falo. Porque, às vezes, eu tô achando aqui que eu tô falando normalmente, tô cuspindo flores, mas, na verdade, tô colocando fogo em um monte de coisa. E aí, quando eu vejo a pessoa, né, fazendo uma cara estranha, que eu começo a entender que eu não estou cuspindo flores. Cara, teve um dia que eu cheguei na sala tinha uma menina chorando. Eu não lembro quem, e eu não lembro por quê. Eu só sei que a menina começou a chorar depois de uma conversa com a Érica. Eu lembro disso. Então, assim, é isso, já tem 1 ano e pouco. Mas eu sei que eu sou esquentada e a forma com que eu falo, muitas vezes não é uma forma muito suave, né? Mas eu venho trabalhando isso. Então, ser liderada hoje pra mim não é fácil, tá? Não é nada fácil. Nada. Porque, primeiro que assim, eu sou naturalmente proativa. E aí eu me pergunto, às vezes, qual é o limite da proatividade, porque eu saio resolvendo as coisas e aí depois eu tento chegar pra Luísa e falar assim, olha, isso aqui, deixa eu te falar, eu fiz. Então, não é fácil pra mim. Ser transparente, pra mim, é muito difícil também, porque qual é o limite realmente da transparência? Eu falar com você que, olha, eu tenho esse problema... E qual é o limite de, olha, não é assim, né, dessa forma com que você trata. Então, eu tenho dificuldade nisso, pra caramba. Mas, ser liderada pra mim hoje, eu te digo que é um amadurecimento. Porque se eu voltasse no tempo, aí uns bons anos, assim, quando eu fui da residência, eu fui saber um período depois, que me chamavam de bronquinha. Você tem ideia? O hospital me chamava de bronquinha, porque eu era a pessoa realmente que lutava pelos residentes, ou dizia, não, aqui é o nosso limite aqui, ó. Eu sou residente, mas não tem abuso, sabe? Então, eu tenho que aprender com isso. E ser liderada é um desafio para mim contínuo, assim, de investimento em relação. Porque eu não existo aqui se eu não tiver você, e não existo aqui se eu não tiver a Luísa, ou não existo aqui se eu tiver o Rodrigo. Rodrigo, a gente tem uma relação ácida, né? A gente se zoa, a gente brinca, não sei o quê. Com vocês são pessoas diferentes e que eu vou aprender a lidar, ou que aprendo a lidar, ou aprendi a lidar de forma diferente. Então, você ter 3 frentes que são completamente diferentes é muito difícil. E, ao mesmo tempo, assim, enquanto eu vou me trabalhando para ser liderada, eu também lidero pessoas. E aí, as dificuldades que eu tenho como liderada, eu também tenho como líder. Porque eu sou uma única pessoa, eu não tenho como dividir. Aqui tá liderada e aqui tá líder. Mas já caminhei tiquinho, assim. Hoje eu sou menos impulsiva. Sou menos impulsiva. Sou menos... Acho que eu consigo falar com mais tranquilidade. Assim, em alguns momentos... eu acho que, no fundo, eu acabei assumindo, para ser líder, a postura de enfermeira de treinamento. Em que eu tinha que... Em que me faltava aqui dentro. Porque eu desfragmentei muito. Então, eu precisei assumir a postura de treinamento, que é eu abordar no sentido de por que tá assim, ou o que aconteceu, né? O que houve? E eu digo que, assim, eu sou muito grata a vocês, porque vocês realmente fizeram diferença para mim como profissional. Eu tive uma gestão anterior que fez muita diferença para mim também. Muita coisa. Então, eu sou uma outra profissional que saiu da faculdade até hoje, e é muito difícil ser liderada e ser líder e ser uma única pessoa e dividir isso. Mas, mesmo. E eu também vivo a solidão da liderança, às vezes. Mas é difícil, eu acho que mas é aí que tá. A gente tem que se adaptar e tem que aprender. E você tá nisso porque você aprendeu e você amadureceu. Hoje eu consigo pedir mais ajuda. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Prefiro 1000 vezes eu fazer aqui, me dar aqui, eu vou fazer, do que... Luísa, me ajuda aqui, eu fazer isso. Delegar é difícil. E pedir ajuda é difícil. Muito. Também tem coisas que eu prefiro fazer.
Muito. Mas eu fiquei muito feliz porque eu vejo o resultado meu quando eu olho pra eles, assim, porque eu falei isso pra Luísa, foi uma vitória. A Dani veio aqui no podcast e aí ela virou pra mim logo de início, depois no final, e ela tá escrevendo isso aí pelas redes. Cara, o seu time é muito amoroso. Todo mundo é assim. Então, me disseram uma vez, não lembro quem, o time é o reflexo do líder, né? Então, se eles cuspissem fogo, eu ia ficar muito triste. Mas ela disse que eles são amorosos, então é isso. Eu fico muito mais orgulhosa, porque afinal é o meu time também. Mas é. Eu acho que, olha, esse time mudou bastante de meses pra cá. Não é nem de um ano, mas de meses pra cá tem uma diferença enorme. Teve algumas coisas que aconteceram no meio do caminho que ajudou, mas eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Parabéns. Beleza. Mas é isso, assim, gente. Eu vou então encerrar. Eu quero muito agradecer vocês. Obrigada. Mais uma vez eu digo que eu achava que não fosse rolar. Ainda mais um vídeo, né? Com o rosto de vocês ali no feed. Não vai rolar, mas ok. Tudo bem. A gente tava facinho semana passada. E eu fiquei muito feliz de receber vocês. Assim, pra mim, aí eu digo aqui eu sozinha, né? Eu acredito que o cuidado, ele é multi. E não faz sentido a gente fazer uma assistência só de pessoas que são necessariamente de formação saúde. E aí, vocês estão aqui não porque não tem ninguém em julho, né? A gente mandou essa, a gente brincou com isso, mas porque eu realmente acredito que a liderança, ela vem das pessoas que são da minha área, mas ela também vem de quem tá fora dela. Porque eu aprendo muita coisa com vocês. E aí, vocês querem deixar algum conselho para as pessoas que estão assistindo? Eu acho que a gente já falou muita coisa, né? Mas eu acho que eu acho que você pode, sim, mostrar uma certa vulnerabilidade, que nem a Luísa falou, quando você não sabe de alguma coisa e falar pro seu time. Eu acho que você tem que ser transparente e que você tem que mostrar o propósito. Pra mim, eu acho que é isso. E que é difícil mesmo liderar, gente. É difícil lidar com pessoas. Mas líder não faz nada. Ah, não. Não faz nada. Não faz nada. Então, eu acho que eu quero só dizer que realmente liderança dá trabalho, mas vale a pena. Porque o resultado final que você consegue alcançar quando você no grupo é muito maior do que o resultado que você consegue alcançar individualmente. Então, acredite, você consegue ser um bom gestor, você consegue ser essa liderança que você sempre sonhou e o resultado final vai ser muito bom. Vai ser muito legal, confia nisso, vai dar certo. Vai dar certo. Então, eu vou encerrar. Eu espero que você que esteja aí tenha gostado. Eu vou deixar um beijo para os nossos times, né? Porque a gente só é líder porque eles existem. Então, eu vou deixar um beijo para eles e agradecer, porque isso aqui só acontece porque eles estão aí trabalhando. E é isso. Até o próximo episódio. Até!